Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, com adoração e também nos alimentar espiritualmente, ouvir a sua voz através da palavra. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Eu lerei todo o capítulo 1 desta carta, embora haverá uma atenção especial do versículo 12 ao 30, mas irei ler todos os 30 versículos que iremos considerar, começando aqui neste primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, vamos com atenção, com reverência, ouvir a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vós sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estou convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui para te adorar, te bendizer, para cultuar o teu nome que é santo, e estamos aqui diante da tua palavra maravilhosa que nos é dada pela revelação do Senhor, pela obra do teu Espírito, por meio dos apóstolos, aqui no caso do teu servo, o apóstolo Paulo. Queremos pedir ao Senhor, Pai, fala conosco pela tua palavra, nos ilumina, envia o teu Santo Espírito nesta tarde, início de noite, e que o nome de Jesus seja exaltado, ó Pai, aqui entre nós. Santifica a tua igreja na tua verdade. Ó Pai, aplique essas verdades do texto aos nossos corações e nos fortalece para o combate da fé. Nos fortalece, ó Pai, para ficarmos firmes em meio a tempos tão difíceis. Sustenta a tua igreja, capacita, ó Deus, cada servo teu aqui, cada família, a permanecer firmes na fé, vivendo para Cristo. Ó Deus, derrama a tua graça sobre o teu povo, aviva a tua obra em nossos dias, derrama o teu Espírito sobre nós, com a tua palavra, e que sejamos assim abençoados, ó Pai, aqui neste momento. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, hospital ou vida militar. Essas ilustrações da vida cristã, elas estão na Bíblia e, de fato, a Bíblia usa várias ilustrações. O Jesus Cristo, tentando explicar sobre o reino de Deus, ele usou várias parábolas para, por meio de várias ilustrações, nos fazer entender, em alguma medida, o significado do que é o reino de Deus. E o que é a vida cristã? Como é que se dá a vida cristã nesse mundo? Depois que já fomos salvos pela graça do Senhor, qual ilustração exemplifica o papel da igreja nesse mundo? Então, Jesus falou que os sãos não precisam de médico. Jesus falou numa linguagem de medicina, de saúde. Os sãos não precisam de médico. A Bíblia nos instrui que estamos numa condição caída e que é manifesta na Bíblia, na verdade, como um estado de morte espiritual, e que agora mesmo crentes convertidos pela graça de Deus, essa enfermidade do pecado, ela ainda se faz presente na nossa vida, e nós precisamos ir a Jesus constantemente para sermos sarados, curados, perdoados, moldados à imagem do Senhor. Mas em nosso texto aqui nós vemos, irmãos, e você vê essa palavra ali especificamente no verso 30, a palavra, Paulo usa a palavra combate, pois tendes visto o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo usa essa palavra combate. E isso está em várias partes também do Novo Testamento. Esta linguagem de uma vida militar.
Deus nos converte, Deus nos chama à comunhão com Cristo e nós somos alistados em um exército de Deus. A igreja nesse mundo é uma igreja militante. Será que vemos a vida cristã por essa perspectiva? Ou será que nos agrada, e claro, essa linguagem também é bíblica, de que estamos doentes, mas será que não nos agrada mais apenas pensar na igreja como um hospital, onde estamos deitados passivos, esperando o médico vir ali nos atender e nos curar? Então, é claro que nós precisamos de cuidados. É claro que nós precisamos, irmãos, que Jesus tenha piedade de nós e Deus é um Pai que nos ama. E quando estamos fracos, doentes, quando estamos em condições espirituais ruins, é claro que Jesus é um misericordioso médico que vem até nós, que aplica o remédio, a medicina, as nossas chagas, as nossas enfermidades. Então, não negamos que a igreja, cada crente, está debaixo dos cuidados de Deus. Não negamos que Jesus é o médico a quem devemos recorrer constantemente. Mas, irmãos, essa não é a verdade completa, se olharmos apenas essa ilustração. Nós somos regenerados pela graça de Deus, convertidos pela obra do Espírito. E após a regeneração, inicia-se um processo de santificação. Esse é o meio de Deus para nos salvar. Nós precisamos entender a salvação de modo completo. Não é só você se converteu e acabou a obra, não. Muita gente acha, não, me converti, pronto, creio no Senhor, atendi a um apelo, me tornei membro de uma igreja, fui batizado e ótimo, sou um eleito, vou para o céu. Mas será que é esse o meio que Deus revela na Bíblia? Esse é o meio que Deus quer nos salvar, segundo a Escritura? Esse é o meio que Deus quer nos conduzir para o céu? Então, irmãos, nós temos que ter muito equilíbrio na nossa doutrina. Cremos que a salvação é do Senhor, cremos na obra da regeneração, que é uma obra soberana, mas nós também cremos que Deus nos santifica, é Ele quem opera a santificação, é verdade. Mas nós estamos envolvidos nesse processo. Então há um espaço de tempo entre a regeneração e a glorificação, chamado santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós muitas vezes queremos ir para o céu pulando etapas. Queremos evitar o combate, o conflito. Queremos ir confortavelmente. Irmãos, esse tempo entre a regeneração e a glorificação, esse tempo é descrito como trabalhadores contratados para a vinha. Será que é confortável? Trabalhadores para trabalhar na vinha. Quem é que quer trabalhar na vinha, né, do Senhor? Essa é a linguagem, irmãos. A Bíblia usa essa linguagem. Somos filhos que estão sendo moldados à imagem de Cristo. Somos soldados alistados em seu exército. Então, nós temos que receber a salvação na sua completude. Nós temos que receber a palavra de Deus integralmente, completa, não é a parte que me agrada. Não é só pular da regeneração para a eleição e glorificação. Aqueles que Deus chama, Ele regenera, Ele santifica e finalmente Ele vai glorificar. E muitos que se acham espertos tentam pular essas etapas, né, esse processo, talvez não entenderam o Evangelho. Ou não estão entendendo o Evangelho, a pregação. Então, é bom ouvir de cada ponto doutrinário, irmãos. É bom ouvirmos sobre a regeneração, sobre a eleição, mas você tem que montar o quadro todo.
A Bíblia é um livro, ela tem uma mensagem completa. Muitas pessoas têm essa tendência a extremos, nós temos essa tendência. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas antes de entrar em mais alguns detalhes aqui do próprio texto, eu quero ainda trazer algumas informações sobre essa cidade de Filipos, né? Filipos, irmão, é uma cidade romana. Filipos é uma pequena Roma, uma colônia romana, e uma colônia que desfruta de muito destaque ali no Império Romano. Os cidadãos de Filipos tinham direitos de cidadão romano, isenção de açoites, de prisão, exceto em casos extremos. O direito de apelar ao imperador, como Paulo fez. Toda a cultura ali, então, se voltava para essa realidade, porque haviam muitos soldados romanos ali, na cidade de Filipos. Muitos veteranos que se aposentavam e iam morar ali em Filipos. Então, quando Paulo estava na prisão, nós já ouvimos aqui, ele estava sendo escoltado e guardado pela guarda pretoriana, num sistema de escala. Então, ao escrever a Filipos, as pessoas de Filipos entendiam o que Paulo estava passando. O que Paulo descreve como alguém que está em algemas. Também o conceito de cidadania romana está muito presente na mente dos filipenses, e Paulo usa isso para apontar para a cidadania celestial no decorrer dessa carta. Paulo escreve essa carta para dar resposta à preocupação dos filipenses por sua causa. Ele está preso. Então, irmãos, a vida cristã é um combate. Segundo a Bíblia, essa linguagem é correta, é um combate. Agora a pergunta é, como é que se dá essa luta? Como é que pastor, que isso acontece na minha vida? Como é que vai ser? Como é que eu vou perceber, discernir essa luta, esse combate? Qual é o modelo bíblico que Deus nos dá de alguém que está nesse combate? Como ter alegria e paz em meio a esses conflitos? Então é sobre isso que queremos tratar a partir do nosso texto aí, especialmente dos versos 12 ao 30, né? Quero então, nesta noite, expor essa passagem também baseado no seguinte tema: o combate cristão evidencia a salvação. O combate cristão evidencia a salvação. E, em primeiro lugar, irmãos, o combate de Paulo é um modelo para os cristãos, verso 12 a 18. Então, nós já lemos aí, antes de iniciar a pregação. Então, Paulo escreve aos filipenses, dizendo a ele, cientificando aqueles irmãos, que tudo o que tem acontecido com ele tem contribuído para o progresso do evangelho. E as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, então, Paulo está envolvido nesse combate, Paulo está sofrendo pela causa do evangelho, e como já vimos no livro de Atos, estamos vendo aqui, tudo isso Deus estava usando poderosamente para a sua glória, para o avanço do seu reino. Então, Paulo é alguém, um servo de Cristo. Esse é um título que ele usa geralmente no início das suas cartas. Ele é um servo de Cristo Jesus. Ele fala aí no versículo 1 da Epístola aos Filipenses, né, que eles são servos de Cristo Jesus, Paulo e Timóteo. Então, irmãos, qualquer leitor da Bíblia vai ter essa percepção que Deus nos salva pela graça, não temos méritos, não temos nada que nos recomende diante de Deus. E ao nos salvar, Deus nos chama para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Sede santos como eu sou santos, né? Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, há um padrão que antes da queda já existia.
o homem foi criado perfeito. O homem foi criado justo, originalmente, sem pecado, com justiça original. Ele cai numa condição terrível. E agora a salvação, irmãos, é o processo de nos restaurar a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então, o padrão continua, o padrão de Deus continua. E nós devemos almejar isto. Mas, ao observarmos a lei de Deus, ao observarmos quem é Deus, o seu padrão, a sua lei, nós vemos que nós estamos infinitamente distantes, como criaturas. Deus está muito acima de nós. Mas nós vemos que no plano de redenção, de salvação, Deus decide enviar o seu Filho, o Deus homem. E então Deus vem a nós, na pessoa de Cristo, no estado de humilhação, mas como já temos considerado, o Deus homem, ele vem nesse estado de humilhação, mas ele é sem pecado, ele é o segundo Adão. Então, nesse sentido, nós não temos como ser iguais a Jesus nesse mundo. Mas ele é um padrão. E agora, pela regeneração, pela santificação, pouco a pouco, Deus vai nos fazendo a imagem de Cristo. Nos dando graça, força e condição de praticarmos as boas obras, de servirmos a Deus, de nos conformarmos ao padrão de Deus, de santidade, que está revelado na sua palavra, especialmente na sua lei. Então, há um sentido em que Jesus é único, ele é singular, ele não tinha pecado, mas ele é o padrão, Deus é o padrão. Deus não vai rebaixar o padrão. Deus não vai rebaixar o seu padrão. Ele vai nos fazer voltar a ter condição de obedecer a este padrão. Mas pela graça de Deus, temos Jesus, um homem perfeito. É um modelo para nós, nos mostra como é uma vida de santidade, uma vida de amor a Deus perfeita e amor ao próximo. Mas Deus, irmãos, também nos providenciou, através dos seus servos fiéis. Cristo é um modelo maior, mas Deus nos providenciou um modelo de alguém que buscou imitar a Cristo. Cristo é um modelo maior para nós. Mas o que acontece quando alguém decide imitar a Jesus? Como é que vai ser isso? Quando olhamos, irmãos, para a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, desse servo de Deus, nós vemos em Paulo um modelo de um imitador de Cristo. Claro que nós devemos olhar para Cristo sempre, em primeiro lugar. Mas nós vemos, o Senhor nos deu nas páginas das Escrituras um homem como nós, pecador, que tinha conflito com o pecado como nós temos, que precisava se arrepender constantemente como nós precisamos. Então Deus nos deu em Paulo um modelo de imitador. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo é um modelo bíblico de imitador de Cristo. Então, o modelo de perfeição é Cristo apenas. Mas nós temos pessoas que imitaram Jesus, que andaram nos passos, nas pegadas. E então nós podemos, ao observar a vida de Paulo, aquilo que aconteceu com Paulo, observar como é participar de Cristo, ser um cristão genuíno. E então nós somos encorajados, irmãos, na nossa obediência. Então, Paulo, quando ele se tornou cristão, nós observamos que ele foi perseguido, maltratado. Ele precisou levar a sua cruz, suportar sofrimentos. E Paulo esclarece que isso, irmãos, não é vergonhoso, porque quem olhasse para Paulo dizia, ser crente é isso aí, eu não quero. Ser crente, pronto, para ser crente é para agora, é para
viver essa vida miserável. Meus irmãos, tem gente que odeia a teologia da cruz. O mistério da cruz. Tem pessoas que odeiam. Não suportam. Dizem, vocês que pregam esse evangelho aí da cruz, de sofrimento. Isso temos que pregar. Você virou crente, vai dar tudo certo na sua vida, você vai só prosperar e tudo vai dar certo, irmãos, na sua vida. E não é isso que vemos na vida do apóstolo Paulo. É uma vitória que nós temos em Cristo, mas que é por meio da cruz. E que é um espelho do que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Deus nos concede a graça de sermos salvos, de sermos seus servos, de sermos alistados no seu exército. E no verso 28, nós vemos aí, verso 29, perdão, veja aí, verso 29 do capítulo 1 de Filipenses. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Então, muita gente não quer essa parte. Irmãos, a fé é dom de Deus, o sofrimento também é, na vida do crente. O sofrimento também é. Padecer por Cristo, Deus tem um propósito. Somos mais do que vencedores, é bem verdade. Paulo também é, mas ele estava preso. E muitas pessoas poderiam ter vergonha. Muitas pessoas não querem se identificar com os crentes. Esse povo aí que só é sofredor, só vive sendo humilhado, perseguido, maltratado, pisado. Porque se olharmos para o mundo, é claro que, de uma perspectiva terrena, mundana, o mundo é muito mais forte. Os governos, os poderes desse mundo. E quem é que quer estar do lado mais fraco? Só que esse é um olhar carnal. Esse é um olhar carnal, que não olha para a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, ele estava ali vencendo, derrotando Satanás, o pecado, a morte, na cruz de Cristo. Então, participar do Evangelho, irmãos, é participar do seu todo. Participar das graças, ser regenerado, ser santificado. E há uma instrumentalidade aí da cruz nesse processo, da santificação. Há uma participação na cruz, precisamos morrer. Jesus diz isso, para poder, de fato, manifestar essa vida de Cristo na nossa carne, morrer para esse mundo. Então, nós precisamos ter esse combate. Então, viver a vida cristã e, na verdade, não ter participação nesse combate, na vida da pessoa não tem problema nenhum. Ela serve a Cristo e o que ela diz, pronto, minha vida, depois que eu me tornei cristão, acabou os problemas, não tem mais problema. Aí onde é que está na Bíblia isso, né? Onde é que está na palavra de Deus isso? Onde é que está na vida do imitador, de um dos principais imitadores de Jesus, que é Paulo? Onde é que está na vida de Paulo isso? Meus irmãos, temos que querer participar do todo. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Então, muitas pessoas escolhem o que elas querem da Bíblia e do Evangelho. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Então, é uma graça ser cristão. Não somos dignos de sermos alistados nesse exército. Não somos dignos de estarmos desse lado do conflito, debaixo da bandeira do nosso grande capitão e salvador, Jesus Cristo. Ele nos chamou para o seu exército, para o seu combate. Então, irmãos,
Lembrem disso, não importa o sofrimento que você está envolvido. Você deve olhar para Jesus. Você deve lembrar que você não é digno nem de sofrer por Cristo. Você não é digno. É um dom, é uma graça que Deus nos dá. É algo, irmãos, que nos aperfeiçoa, que podemos aproveitar, e isso produz fruto em nossa vida. O sofrimento, ele não nos derrota, ele nos aproxima de Jesus, de Deus, da glória. Inclusive a morte é a entrada no estado de glória. Então sofrer por Cristo é um dom dado à igreja de Cristo. É um privilégio. Os apóstolos, quando eram açoitados, eles se regozijavam. Eles louvavam a Deus. Paulo ali preso, eu creio que sim, foi lá na cidade de Filipos, onde teve lá aquele carcereiro. Paulo foi açoitado, preso, no calabouço, o pé no tronco. E a noite toda ele cantava louvores a Deus. Então essa maneira de sofrer, essa é a maneira, irmãos, que nós devemos encarar o combate, o conflito. Esse é o modo bíblico, capacitados por Deus. O Deus que envia o sofrimento, ele nos envia também a graça. Ele não vai nos tentar acima das nossas capacidades. E aí nós vemos então o sofrimento de Paulo, e nós vemos que os sofrimentos de Paulo vieram através dos inimigos do evangelho também. Ele foi preso por causa dos judeus que o perseguiram e dos romanos. Paulo estava preso e vigiado, porém o seu testemunho não. Ele estava ali por causa de Cristo. Então há um sofrimento que vem dos de fora. Quando você quiser fazer a obra de Deus, viver para Deus, ser um servo de Deus, viver unido a Cristo, a sua igreja, então aqueles de fora, né, eles vão se levantar em perseguição. Paulo é o bom perfume de Cristo para os que estão sendo salvos, mas ele é cheiro de morte para os que se perdem. Mas o fato, irmãos, é que o que estava acontecendo com Paulo não ficou ali restrito ou escondido. Como Deus diz, né? Jesus disse lá no Sermão do Monte, ninguém acende uma vela para colocar debaixo do alqueire, mas coloca no velador. Então Deus levou Paulo para Roma, ele estava preso, mas através disso o evangelho se divulgou por toda parte. Imagine você o privilégio daqueles guardas, né? Todo dia ouvindo Paulo pregar. E pouco a pouco o evangelho ficou conhecido por toda a guarda pretoriana e os demais. Imagine o privilégio, irmãos, daqueles que ouviram essa mensagem. Mas ao mesmo tempo, nós vemos ódio a Paulo. Outras pessoas ouviram também ao redor. Mas como vimos ali no final do livro de Atos, muitos judeus continuaram sendo oposição à mensagem. Mas Paulo diz no verso 14 que alguns irmãos, estimulados pelas algemas dele, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então o modelo de Paulo foi usado por Deus para encorajar, dar ousadia, coragem para outros irmãos pregar o evangelho. E Paulo diz, e aí, mais uma vez, há uma divisão. Alguns pregam de boa vontade, ele diz aí. Outros por inveja e porfia. Estes, uns por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo preso lá, fazendo o trabalho dele, servindo a Cristo, e gente com inveja, pregando para poder atingir a Paulo, irmãos. Imagine isso aí.
E o apóstolo Paulo diz no 18, que importa, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então esse servo de Deus atraía ódio por servir a Cristo. Pessoas invejosas, pessoas querendo prejudicar o servo do Senhor, querendo atingir ele lá na prisão, o homem preso já. Né? Pelo que vimos, ele foi solto para depois ser preso de novo e finalmente ser morto. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então, irmãos, todo servo de Deus, ao cumprir a sua vocação, o seu chamado de ser fiel a Deus, ele vai ser odiado. Pessoas de dentro, pessoas de fora. O mundo odiou o próprio Cristo, o Santo de Deus. Também odiará os santos do Senhor. Quando a nossa doutrina e vida são manifestos claramente em oposição aos padrões do mundo, a oposição das trevas é inevitável. Então nós vemos isso aqui acontecendo na vida de Paulo, mas Paulo está dizendo, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Deus está cumprindo o seu plano, a sua vontade. O evangelho está sendo divulgado. Os irmãos estão pregando, uns invejosos, outros não, de boa vontade, para a glória de Deus, mas Deus está cumprindo a sua vontade. Então, irmãos, os apóstolos, após sofrer açoites e receber a ordem para não mais falar de Cristo, saíram regozijando-se. Diz lá em Atos 5:41. Imagine, foram açoitados. Não pregue mais. Pare de pregar essas, para eles, mentiras, né? Para os que não creem. Eles saíram alegres. E o texto diz, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Sofrendo, com a carne sangrando. Foram presos, açoitados. Irmãos, esse tipo de alegria o mundo não conhece. Você vê pessoas sofrendo aí por tantas causas, né? Não é por Jesus, muitas. E causa indignação mesmo, né? Mas nós, irmãos, como crentes, nós sabemos que o nosso sofrimento é diante do Senhor, é para a glória do Senhor. E nós não somos dignos de sofrer pelo Senhor. E nós vemos também que Paulo sofreu através de falsos irmãos, que já lemos aí. Os inimigos do Evangelho causaram sofrimentos a Paulo, e agora ele fala aí, ele disse aí, falsos irmãos, pregando para poder atingir a Paulo de alguma maneira, fazendo isso insinceramente, com motivos espúrios, através disso tentando atacar a Paulo. Mas, irmãos, a motivação de Paulo é a glória de Deus, a conversão de pecadores. O que importa para Paulo é que Cristo seja engrandecido na sua vida. Na sua segunda carta a Timóteo, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Que ele é um criminoso, é um malfeitor, é um inimigo do judaísmo, é um inimigo de César, do Império Romano. Os romanos consideraram os cristãos, depois, que ainda não era claro para eles a diferença entre judeu e cristão, mas depois os cristãos foram perseguidos, o próprio Paulo foi martirizado.
Porque os cristãos dizem, Jesus é o Senhor e não César é o Senhor. Não é o Estado que é Senhor. Então a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, trouxe morte para a igreja. Pessoas foram para a fogueira. Pessoas foram dilaceradas pelas feras. Porque se recusaram a negar a Jesus. E afirmaram que Jesus é o Rei dos Reis. Que a sua obediência é a César, é a Cristo, perdão, e não a César. E Paulo diz então, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Tudo suporto, irmãos, por causa dos eleitos, Paulo está dizendo. Um homem que viveu para a glória de Deus, para o bem da igreja, para o bem dos seus semelhantes, um imitador de Cristo. E ele diz, você quer ser imitador de Cristo? Você quer ser um imitador de Jesus? Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tem algo estranho se não houver a perseguição. Tem algo estranho se você não sentir o combate, o conflito, o calor do combate. Tem algo estranho na vida do crente que ele não percebe o conflito. Tudo é confortável, tudo é maravilhoso, tudo dá certo, não tem problema nenhum, conflito nenhum. Temos conflito, irmãos, primeiro contra o pecado interno. E como vemos aqui na vida de Paulo, quando essa santidade se manifesta, essa nova vida se manifesta, vai haver problemas na sociedade, nas relações sociais. Quando afirmamos, não, o Estado não é o meu Senhor, é Cristo que é. Então, Paulo diz aos filipenses, não se preocupem comigo, não fiquem preocupados com as minhas algemas, com o meu sofrimento. Eu estou sofrendo, é verdade. Estou sendo tratado como um malfeitor, é bem verdade. Mas Deus está usando esse mal para promover o bem. Tudo isso está contribuindo para o progresso do Evangelho. Deus está usando essas circunstâncias. Deus está usando a fraqueza do seu ministro. Há uma providência sábia por trás dessas coisas. Semelhante, irmãos, ao que aconteceu com Cristo. Com Jesus que foi rejeitado, morto, um inocente, em nosso lugar. Então as mortes, os martírios, as perseguições, tudo isso ajuda a propagar ainda mais o Evangelho. Como Tertuliano disse, né, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então, o modo de viver a vida cristã, irmãos, é entender esse combate, esse conflito. Paulo viveu isso aí no verso 20 em diante, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estava totalmente engajado nesse conflito. Não se envergonha do Evangelho, de sofrer por Cristo, de ser alvo de chacota, de ser perseguido por Jesus Cristo. Quando alguém entra numa guerra, irmãos, num conflito, e ele está em dúvida ali, já metade da batalha já está perdida. Se você não ouvir bem o som da trombeta, se você não entender bem o que você está fazendo, e Satanás usa essa ignorância, onde muitas vezes a igreja, nós como igreja não estamos entendendo o que está acontecendo. Então a vida de Paulo era para combater esse combate até a morte
e se era para viver, era para servir a Cristo e a sua causa, e se era para morrer, é lucro. Morrer para ele é lucro. Viver Cristo, morrer lucro. Mas para o bem da igreja ele deseja ficar e continuar. Então a vida dele de fato era para servir a Cristo, servir ao Evangelho. Ou seja, irmãos, Paulo está certo da vitória, mas não é a vitória segundo o mundo. Ele está certo também dos sofrimentos, de permanecer nesse mundo, de combater esse combate. Mas a sua vida está nas mãos de Deus, para que Deus possa dispor dela como quiser. Então nós vemos essa ousadia, essa coragem, esse amor, essas virtudes do apóstolo Paulo, de um imitador de Cristo. Ele tem certeza da vitória em Cristo Jesus. Mesmo que morra, mesmo que venha a morrer. Está disposto a combater o combate. Não é uma atitude covarde. Não é atitude, ninguém vai conseguir isso aí. Lembra dos espias, quando estavam tentando entrar na terra de Canaã? Irmãos, aquilo ali que acontece na terra de Canaã é um modelo a saída do Egito, a peregrinação no deserto e entrar na terra é um modelo da nossa peregrinação para o céu. Deus salva um povo do Egito, eles vão andar pelo deserto na santificação. Quando eles estão prestes a entrar na terra, os espias vão lá, a maior parte, menos Josué e Caleb, e ele diz, não, é muito grande essas cidades, as muralhas, tem os gigantes lá. E eles colocam medo no povo. E Deus tinha dito, o meu anjo vai estar à frente. A terra é de vocês, possuam a terra. Mas para possuir a terra, eles teriam que lutar, combater. E isso, irmãos, lutar, combater, envolve essa energia. Jesus diz, há uma passagem no Evangelho que diz que desde o dia de João Batista até o Senhor, o reino de Deus é como que tomado por esforço. Há linguagens na Bíblia de trabalhar e pela comida que não perece, algo que envolve energia espiritual, que envolve um combate. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós, como presbiterianos, reformados, cristãos bíblicos, podemos incorrer num desequilíbrio doutrinário, se não tivermos cuidado. Só não é o eleito, pronto, não tem mais o que fazer, é só esperar agora Jesus voltar. E dependendo da forma como vivermos, não estaremos demonstrando o valor do Evangelho. Então, Paulo tinha essa atitude porque ele conhecia o valor do Evangelho. Tanta gente brigando aí por ideologias, por questões políticas, porque acreditam nessas causas que brigam. Por que tem gente que estão aguerrido aí na defesa de um sistema de pensamento, de uma filosofia? Porque acreditam naquilo. Quando as pessoas olham para nós, como cristãos, quando elas olham para a nossa vida, para a maneira como fazemos nossos planos, vivemos a nossa vida, encaramos os sofrimentos, será que essa vida que vivemos diante da sociedade do mundo, será que isso revela que para nós o Evangelho tem esse valor que afirmamos dizer ter? Então, quando nós olhamos para os servos do passado, Knox, Calvino, Lutero, homens corajosos, o apóstolo Paulo, nós admiramos, mas será que nós queremos os sofrimentos também? Ou apenas as honras que aqueles homens têm em Cristo Jesus? Então, o combate cristão, irmãos, é o modo de engrandecermos a Cristo. Paulo desejava ir logo, ser promovido à glória, estar com Cristo. Verso 23. Estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo.
Ele queria logo a aposentadoria, né? Ser promovido, descansar. O que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por causa de vocês, da igreja, Paulo diz, não quero ficar. Ficar para quê, né? Para lutar, para combater, para glorificar a Cristo na sua vida, para o bem da igreja. Então, se estamos vivos, irmãos, estamos no combate. Não existe aposentadoria de crente, não, de cristão, não existe. Crente fora do combate, não existe. Satanás vai lhe pegar de jeito, se você achar que está fora. Tem uns dardos inflamados. Acorde, né? Temos que acordar. Imagina uma pessoa que está no meio da guerra e nem sabe que está, né, no meio da guerra. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque Satanás sabe o que ele está fazendo. O inimigo das nossas almas sabe muito bem o que ele quer. A sua destruição, a nossa destruição, a morte da igreja. Porque como ele não pode fazer nada com Cristo que está no céu, ele ataca quem? A igreja. E com fúria terrível. Né? Como Lutero diz no Castelo Forte, com fúria pertinaz. Né? É insistente, não desiste, é como o leão que ruge ao nosso derredor. Paulo, irmão, sabia que aqueles crentes eram eleitos, que eles eram salvos pela graça. Ele podia dizer, eu vou para o céu, vocês são eleitos, vocês vão para o céu de qualquer maneira, vocês já são eleitos. É isso que Paulo diz? Não, eu quero ficar, porque vocês precisam progredir, para que eu possa contribuir com isso, para o vosso progresso, então é necessário que eu fique. E por isso ele diz no 25 e 26, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Verso 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E aí ele conclui nos exortando aí a viver por modo digno do Evangelho. Verso 28, em nada estejamos intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova de perdição, para nós de salvação. Então, nós podemos, de fato, combater esse combate de cabeça erguida. No meio do sofrimento, louvar a Deus, cantar louvores a Deus. Isso envergonha Satanás, quando ele vê um crente que sabe sofrer pelo Evangelho. Quando ele olha para a igreja e vê, ele está ali, né? O sofrimento, claro, é da soberania de Deus, mas ele está ali, tumultuando, perseguindo. E quanto mais ele faz isso, mais Cristo é glorificado. Mais os crentes estão alegres, contentes, servindo ao Senhor. Né? Lutero dizia, né, isso para louvar a Deus e rir da cara do Satanás ali, porque ele entendia isso, irmãos. Que isso honra a Cristo, esse tipo de sofrimento, esse tipo de alegria espiritual em Cristo Jesus em meio às lutas. Então, irmãos, nós não devemos fugir da luta. Essas virtudes cristãs, esse amor a Deus, isso deve estar presente, nós não devemos fugir. Não devemos querer ir para o céu sendo carregados numa maca, né, como um enfermo, mas queremos participar desse combate. Então, irmãos, nós devemos observar nas Escrituras essas coisas. Não há espaço, então, na santificação para a passividade. Então, orar, ler a Bíblia, usar os meios de graça. Estar no dia do Senhor, buscando ao Senhor na adoração pública. Estar no dia a dia, nas vocações, no lugar de trabalho, santificando a Cristo em nossos corações. Então, meus irmãos, é tempo de entendermos essas verdades.
para que não envergonhemos a Cristo, mas como ele diz, Paulo diz no verso 27, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É isso que somos encontrados fazendo? Juntos em um só espírito, firmes, lutando, ou é cada um por si? Na igreja, cada um por si. Está vindo aí, muita gente acha que o Apocalipse já chegou, né? E os ímpios estão se preparando para quê? Cada um por si. Salve-se quem puder. E a igreja? Vai enfrentar como as tribulações? Como é que vamos enfrentar? Então, irmãos, a fé nos liberta, a fé nos salva, a fé nos dá a vitória, ela nos torna um povo corajoso, um povo ousado em Cristo Jesus. Então devemos orar, buscar ser cheios do Espírito, capacitados por Deus para enfrentar o mundo, as situações. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do poder do mundo, com Cristo nós teremos vitória certa para a glória dele. Então que Deus nos ajude e que possamos então viver para a sua glória. Irmãos, vamos orar mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui para te adorar, para te bendizer, diante da tua palavra lida, ó Pai, a exortação da tua palavra, te adoramos, reconhecemos o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa passividade diante dessas realidades espirituais. Nos desperta, ó Pai, sabemos que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como o Senhor exortou os apóstolos, mas nos dá despertar, ó Deus, para essas realidades, fortalece a tua igreja, santifica o teu povo, nos dá vitória, ó Deus, contra o mundo, a carne e o diabo. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois deste hino nós estaremos fazendo a oração final, impetrando a bênção apostólica e entoando o tríplice amém. Louvemos ao Senhor. Amém. Fiquemos de pé, que possamos perseverar em meio às dificuldades. Vamos entoar então o hino de número 155, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está
perdido, mas nosso Deus socorre outras em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acaba e a morte enfim chega, com ele reinaremos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos por esse momento diante do Senhor, esse encontro do Senhor conosco, com teu povo. Recebe glória e adoração da tua igreja aqui reunida. Abençoa, Pai, envia a tua graça sobre nós. Toma em tuas mãos, ó Deus, a tua igreja, fortalece o teu povo em meio às lutas. Sê com os que sofrem, ó Deus, com os que padecem, que possam entender, ó Deus, o propósito do Senhor no sofrimento, se alegrar em Cristo Jesus, acima de tudo. E que o Senhor nos dê a vitória, ó Pai, contra as astutas ciladas do diabo. Que possamos, ó Pai, ser um povo sábio, um povo que discerne o teu propósito, ó Pai, para conosco, para a tua igreja. Nos dá uma semana abençoada, sustenta a igreja, abençoa cada irmão no seu dia a dia. Que possamos lutar e vencer, ó Deus, no dia a dia, na semana, nos desafios, ó Deus, que temos, na luta contra o pecado, contra o inimigo interior, e que possamos, ó Deus, ter vitória, produzir o fruto do Espírito, e que o Senhor nos encha do teu Espírito e da tua palavra. Assim, nos dá a tua graça, nos dá uma semana de paz, recebe esse culto por meio de Cristo. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar.
Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Saudamos todos os irmãos, amigos visitantes. Também tem alguns irmãos nossos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, também nossa saudação. Todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet. Irmãos, nós já demos os avisos pela manhã, quero só saudar de fato todos os visitantes, né? Tem um casal que nos visita, não sei se tem mais algum visitante. Que nós sejam bem-vindos, né? A nossa igreja está de portas abertas. Também nosso irmão Joel está conosco, né? Não é visitante, é o nosso amado irmão. Não conseguiu ver pela manhã o trabalho, que estávamos sem internet, e decidiu vir presencialmente. Graças a Deus pela vida do nosso irmão Joel.